Com mais de um ano e meio de governo, Paulo Guedes faz muita promessa e entrega pouco, mas se sente no direito de atacar o Plano Real, a maior contribuição dos liberais na estabilização da economia brasileira. Enquanto isso, Bolsonaro volta a aparecer no noticiário com suspeita de Covid-19. No Recife, Daniel Coelho lidera as pesquisas para a disputa à prefeitura da cidade. Em Belo Horizonte, Marcela Trópia lança sua pré-campanha. Ainda vamos conhecer a líder livres Karine Stefani, de Parauapeba, no Pará. Hoje com o comentário de Roberto Ellery e depoimento inédito do conselheiro do Livres e um dos formuladores do Plano Real, Pércio Arida. Veja agora o Livres Notícias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sempre se vendeu como um liberal reformista, mas depois de um ano e meio de governo e muitas promessas furadas, os resultados ainda não começaram a aparecer. Na verdade, estão bem longe disso. Durante a campanha, Guedes prometia zerar o déficit ainda em 2019. Não aconteceu. Prometia arrecadar R$ 1 trilhão com privatizações. Até agora, nada de relevante andou nessa área, exceto a criação de uma nova estatal. A Nave Brasil, algo que não acontecia desde 2013, quando Dilma criou a BGF. Sobre isso, vamos conferir a análise do professor Roberto Ellery, da UNB, colaborador do Livres. Paulo Guedes, ele tem as ideias muito boas, e as intenções talvez sejam, não tenho que questionar, mas ele teve uma dificuldade muito grande no primeiro ano, eu não sei como é que seria nesse segundo ano, de operacionalizar. Então a gente tinha um discurso muito bom. Algumas vezes não, o CPMF foi um negócio que eu não engoli, entendeu? O próprio verde e amarelo, fiz uma opção de questionamento, mas você tinha uma visão, o rumo que eu achava muito bom, mas não tinha uma operacionalização. Eu acho que esse foi o primeiro ano do governo do Bolsonaro com a atuação do Paulo Guedes, né? A privatização, que era para ser gigante, ele fez uma meta impossível, não cumpriu. O déficit, ele fez uma meta impossível, não conseguiu cumprir. E aí chega no fim do ano, joga um monte de PEC achando que ia aprovar naquele mesmo ano. Não tinha como, não é essa a história. Então, acho assim, faltava operacionalização. Quando chega... E houve um erro, eu escrevi no Facebook, no Twitter, no meu blog, que estavam prometendo muita coisa, né? Às vezes brinco, mas quem quer fazer uma agenda de reforma não pode prometer muita coisa, porque é uma agenda de longo prazo, então não vai dar resultado. Aí eu vou discordar do Paulo Guedes, a economia brasileira não estava voando. A gente não indicava uma performance muito diferente esse ano do que foi ano passado. Estava tendo um problema de saída de capital gravíssimo, que a gente não sabia onde ia terminar. Então, assim, não estava um cenário bom, mas não era para estar. Você está fazendo uma reforma, é longo prazo. Quer dizer, o discurso tem que ser muito de paciência, porque vem lá na frente. O ministro Paulo Guedes adora vender uma narrativa de que o governo Bolsonaro representaria o primeiro sopro de liberalismo na história democrática brasileira após mais de 30 anos de social-democracia. Essa narrativa é falsa e atrapalha o trabalho dos liberais brasileiros. Vamos ver o depoimento de ninguém mais, ninguém menos que Pércio Arida, conselheiro acadêmico do Livres e idealizador do Plano Real, a política pública liberal que desarmou a bomba da hiperinflação montada pelos militares e que representa, de longe, o maior sucesso de uma política pública na redução de pobreza na história do Brasil. Economistas liberais nunca faltaram ao Brasil. O governo Collor teve o Marcílio Marcos Moreira, que tinha o Melchior como um dos seus principais amigos, pessoais inclusive. O presidente do Banco Central tem o Ibrahim Eres, que, se conversar, é uma pessoa liberal. Por exemplo, isso no governo Collor. No governo Sarney, tinha lá o Maílson da Nóbrega. Alguém vai dizer que o Maílson da Nóbrega foi ministro, mas o da Nóbrega é de esquerda. Estou dando exemplos, entre outros. No Cruzado tinha um time todo. Então, olha, durante o governo militar ainda, o presidente do Banco Central era o Pastore, que é completamente liberal. Com raras exceções, até os governos do PT tiveram economistas liberais. Marcos Lisboa, o Joaquim Levy. Então, eu estou dando exemplos aqui para dizer assim, economistas liberais nunca faltaram nos governos. O problema sempre foi ou convencer o presidente
de fazer reformas, ou convencer o Congresso de fazer reformas. Então, o problema brasileiro, na verdade, não é da social-democracia ou do governo militar. Você fala assim, políticos gostam de gastar, ponto. Entende? E um político no governo militar que quer legitimar o governo militar também gosta de gastar, ponto. Então, a tendência de crescimento de gastos existe sempre. Que economistas liberais queiram brecar gastos, sempre. A questão é a seguinte, como é que se elege um presidente da República que entenda a necessidade efetiva de controlar gastos e seja capaz de articular politicamente isso diante do Congresso? Fernando Henrique teve essa capacidade, Temer teve essa capacidade. Lula, no comecinho, teve essa capacidade, depois o Lula se perdeu, a Dilma se perdeu também. Bolsonaro ninguém sabe. O ministro Paulo Guedes, sem dúvida, faria melhor ao país se deixasse de lado o revisionismo histórico e focasse no seu trabalho. Após participar de evento da Embaixada Americana no Brasil no último sábado, sem cumprir as recomendações de distanciamento social, o presidente Jair Bolsonaro passou a apresentar sintomas da Covid-19. No mesmo sábado, ele foi ao Hospital das Forças Armadas com a febre de 38 graus e apresentando mal-estar. Seu exame deve ficar pronto nessa terça, mas o presidente já cancelou 3 compromissos em sua agenda ao longo da semana. No fim da tarde dessa segunda, Bolsonaro teve que se retirar de um evento no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Durante uma solenidade, já começou a tomar hidroxicloroquina com azitromicina. Em março, o presidente já havia feito 3 exames para a Covid, mas todos haviam dado negativo, pelo menos segundo foi divulgado a mando do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que o presidente sempre apostou num discurso de menosprezo aos efeitos da Covid-19, doença que ele já chamou de gripezinha e já chegou até a estimular a invasão de hospitais para supostamente desmascarar a farsa da pandemia. A gente espera que o presidente não tenha nenhum problema mais grave de saúde e torce para que, quem sabe, ele possa adquirir mais responsabilidade para tratar desse assunto. O deputado federal Daniel Coelho, mandatário Livres em Pernambuco, aparece liderando pesquisa divulgada pela CBN Recife nesta segunda para a prefeitura da cidade. Daniel desponta com 15,5% das intenções de voto na capital pernambucana, seguido por Marília Reis, do PT, com 12,3%, João Campos, do PSB, com 9,8%, Mendonça Filho, do DEM, ex-ministro da Educação, com 9,6%, e Patrícia Domingos, ex-delegada, ligada ao Podemos, com 6,4%. Vale lembrar que em 2016, Daniel Coelho concorreu ao cargo e ficou na terceira colocação com 18,5% dos votos, atrás apenas de Geraldo Júlio, atual prefeito, com 49,3%, e João Paulo, do PT, com 23,7%. O segundo turno consolidou a vitória de Geraldo Júlio, com 61,3% dos votos. Naquela ocasião, Daniel teve como vice Sérgio Bivar, cofundador do Livres, e ainda contou com a coordenação de programa de governo por Pierre Lucena, nosso ex-conselheiro. Vamos ouvir o recado de Daniel Coelho. Ei, galera Livres! Primeiro, muito obrigado. Saiu agora a primeira pesquisa na corrida para a Prefeitura do Recife, a Rádio CBN acaba de divulgar. Nós estamos liderando em todos os cenários, primeiro lugar. Então eu quero agradecer muito a toda a militância do Livres que está contribuindo muito nessa jornada. Vamos fazer um programa de governo ousado que defenda a liberdade por inteiro, as liberdades individuais, o empreendedorismo, mostrar que o município pode ser um parceiro do empreendedor e não aquele que está metendo a mão em tudo. Mostrar que a gente pode conviver com pessoas de diferentes matrizes ideológicas, de diferentes matrizes religiosas, de que a gente pode conviver tranquilamente com o evangélico, com o católico, com o ateu, com as religiões afro, com a população LGBT, de que todos podem viver de forma harmônica em uma cidade. Uma cidade livre é isso, é uma cidade tolerante e que respeita o próximo e que é amiga do empreendedor. Conto com vocês para a gente fazer um programa de governo ousado para a cidade do Recife e que venha a ser um exemplo para o Livres em todo o país. A especialista em políticas públicas Marcela Trópia, líder Livres em Belo Horizonte, promoveu no último sábado um evento virtual de lançamento da sua pré-campanha para vereadora na cidade. Quase 800 apoiadores estiveram presentes e a Marcela contou pra gente como foi. No último sábado, lancei a minha pré-candidatura vereadora aqui em Belo Horizonte pelo Partido Novo. Foi o primeiro lançamento de uma pré-campanha 100% online
E a gente contou com nomes de peso do cenário político, não só de Belo Horizonte, de Minas, mas também do país. Os convidados foram Rodrigo Paiva, nosso pré-candidato a prefeito aqui em Belo Horizonte pelo Partido Novo, nosso deputado estadual e vice-líder do governo Zema, Guilherme da Cunha, nosso deputado federal eleito o melhor parlamentar no ano passado pelo ranking dos políticos, Thiago Mitrô, e também o nosso ídolo do vôlei nacional, Bernardinho. Foi um evento para a gente poder falar sobre liberdade, para a gente poder falar sobre os desafios que Belo Horizonte já enfrenta há 30 anos atrás e que mesmo com a pandemia e inclusive por conta da pandemia, a gente tem que começar a discutir e a gente não pode deixar o cenário das eleições municipais de lado. Então, foi um evento para poder me apresentar para os meus futuros e já apoiadores e também para me colocar à disposição do cenário político local com todas essas feras que estão endossando a pré-candidatura. Foi um evento bem bacana, quem quiser acompanhar é só me pedir o link também lá no meu Instagram. Hoje vamos conhecer uma líder livres diretamente de Parauapebas, no Pará. Karine Stefani, advogada, especialista em direito tributário e liberal por inteiro. Onde se encontra a maior mina de ferro a céu aberto do mundo. Eu estou muito feliz por ter passado no processo seletivo do selo Líder Livres. E você, será que também não é um liberal e não sabe? Por isso, vem comigo, vem com a gente, vem com Livres. Esse foi o Livres Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. O Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira traz sempre para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.